Olá, alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jerônimo, trabalho na Escola José Saraiva Sobrinho, sou professor da cidade de Capistrano. Na aula de hoje, ela é, claro, continuação da aula passada, que a gente já viu, falou um pouco sobre a estatística, né? E hoje a gente vai praticar. E hoje a gente vai ver algumas medidas de estatística, né? São algumas medidas em estatística. Bom, a primeira delas, não pela ordem, é claro, é a média aritmética. Professor, eu já ouvi falar em média aritmética. Claro que a palavra aritmética me lembra soma, né? Mas é isso. Então eu trouxe aqui um exemplo para a gente não perder tempo. Eu trouxe aqui a temperatura mínima, a gente vai calcular a média da temperatura mínima de agosto de 2018. Então eu tenho aqui as datas 27, 28, 29, 30 e 31. Eu tenho aqui a temperatura em graus Celsius, 10, 11, 14, 15 e 15. Professor, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar todos os dados da questão, que eles foram dados aqui, vamos dividir pela quantidade de informação. Professor, repete aí, por favor. A gente vai pegar todos os dados da série, o 10, o 11, o 14, o 15 e o 15. Já coloquei aqui, a gente vai somar. Atenção, a gente vai somar e vai dividir pela quantidade de informação. Professor, aí está sendo dividido por 5. Todas as vezes eu vou dividir para 5? Claro que não. O número pelo qual você vai dividir, você vai contar a quantidade de informação que está na série. Ok, professor? Então já somei aqui, deu 65. Professor, 65 é resultado de quem? Da soma de 10 mais 11 mais 14 mais 15 mais 15, dividido para 5, isso dá 13. Professor, o que é que representa esse 13? A média aritmética, a média da soma e a divisão por 5. Entendido isso? Ok. A segunda medida em estatística é a média ponderada. Professor, pode ser também média aritmética ponderada, não tem problema. Agora, qual é a diferença aqui, professor? É porque aqui nós vamos somar o produto, porque nós vamos, cada medida vai ter um determinado peso ou frequência, tá? Peso ou frequência. Então, o que vai acontecer aqui de diferente é que, ao invés de somar diretamente, eu vou multiplicar primeiro. Então, aqui vai ser a soma do produto. Professor, então aqui tem um exemplo? Tem. Eu peguei aqui a nota de Marcos, uma coisa que está no nosso livro, na página 218. Tem lá a nota de Marcos. 4,5, 6,1, 7,7, 8,4 e cada nota tem um peso, tá? É como se, por exemplo, aqui no caso do 4,5, esse 4,5 fosse repetido 2 vezes. É um peso que essa nota tem. Então, isso é o que vale, ou quantas vezes essa nota se repete, que seria a frequência, que está numa tabela. Então, o que eu fiz aqui? De pronto, eu já multipliquei 2 vezes 4,5, 4 vezes 6,1, 1 vezes 7,7, 2 vezes 8,4. Professor, quem é esse 9? É a soma desses pesos. Professor, o resultado da multiplicação. Quando eu me referi a produto, eu falei exatamente, pessoal, a questão da multiplicação. Né? Quem é esse 58,5? Coloquei aqui a palavra total. Ó. Assim como eu somei os pesos, aqui eu estou somando os produtos. Por isso que a diferença entre média aritmética e média aritmética ponderada é que eu vou somar os produtos, ou seja, eu primeiro multiplico a frequência ou os pesos, né, pelo aquilo que eu tenho, e depois é que eu faço a soma. Então, feita a soma 58,5, professor, o 9 é a soma dos pesos, dividindo tudo deu 6,5. Quem é o 6,5? É a minha média ponderada. Qual é a diferença? É que eu vou somar e dividir só os produtos. Produto me lembra multiplicação. Ok? Vamos em frente. A nossa próxima medida em estatística, pessoal do 8º ano, é moda. Ah, professor, fica tranquilo que a palavra moda eu escuto no dia a dia. É aquele produto, né, ou aquele objeto, aquele utensílio que as pessoas mais usam. Isso é mais ou menos moda? Isso é mais ou menos moda. Em palavras do nosso dia a dia, palavras mais simples, moda é aquilo que mais se repete. Agora, importante aqui na moda, alunos, é que o exemplo que eu dei aqui já está prontinho, mas eu tenho que organizar esses números primeiro em ordem crescente ou decrescente? Professor, repete aí que eu não entendi. Porque pode ser que lá no teu livro, alguma das atividades, as informações elas estejam aleatórias. Uma quantidade maior atrás de uma menor. Então, para você fazer a moda, você precisa
colocar, é o que eles chamam também de rol, né? Mas você faz tudo em ordem crescente. Então veja só, professor, aqui eu percebo que o 1 está 3 vezes, o 2 está 4 vezes, o 3 está 6 vezes e o 5 está 3 vezes. Professor, quem é que mais se repete? O 3. A moda é o 3. Professor, a moda é aquele valor que mais se repete? Sim. Se no nosso livro isso não tiver diretamente, fica atento, porque ele pode colocar numa tabela e lá é a frequência, ou seja, é aquele valor, é aquele número que mais vai se repetir. Frequência é aquilo que mais se repete. Professor, e a próxima medida aí, a estatística é a mediana. Professor, a palavra mediana, ela é um termo central? Sim, agora detalhe importante, é um termo central que você vai separar as informações que você tem em dois grupos, um para a esquerda, outro para a direita, de modo que o primeiro grupo ele não pode ser maior do que a medida central, do que a mediana. Ele pode ser igual, mas ele tem que ser menor, né? Menor ou igual. De modo que os números da direita eles podem ser maiores ou iguais. E é isso, o detalhe principal é esse, né? Que a mediana ela vai separar em dois grupos e que isso que eu acabei de falar é importante. Uma outra coisa importante também é que, se for ímpar, se os dados dados para você tiver em quantidade ímpar, a mediana vai ser o termo do meio, o termo central. Mas se a quantidade de dados forem pares, você vai procurar os dois centrais, soma e divide por 2. Professor, repete aí, por favor. Atenção, se a quantidade de informações, se os dados passados para você for em quantidade par, pega os dois do meio. Cuidado com aquilo que eu falei para a moda aqui, ó, que nem havia necessidade, mas aqui tem necessidade de você colocar em ordem crescente ou decrescente. Porque se você for escolher aleatoriamente, você não vai conseguir encontrar o termo central ou os termos centrais no caso de ser par. Entendido, professor? Tranquilo. Então, coloquei aqui um exemplozinho que estava lá no livro de vocês, ó. Coloquei aqui várias pedras preciosas, né, como se fosse uma tabela. Coloquei o preço de cada uma por unidade, se está lá. E aqui eu coloquei, né, fiz o rol, ou seja, organizei em ordem crescente. Como a quantidade de informação era ou são ímpar, eu coloquei 3 para o lado esquerdo, 3 para o lado direito e o termo central aqui é o 40. Vejam que todos os termos antes do 40 são menores. Pode ser igual, professor? Sim. E todos os termos após o 40 são maiores. Pode ser igual, professor? Pode. E por último, pessoal, eu espero que vocês estejam ainda comigo, tem a amplitude, que eu coloquei só um pequeno exemplo. Qual é a importância da amplitude? A amplitude, a leitura, a interpretação dela é que ela auxilia de alguma forma, é a interpretação que a gente faz, porque ela é um instrumento que vai ajudar a compreender a média, a moda e a mediana. Professor, repete aí. A importância da amplitude é que ela vai te auxiliar a interpretar a média, a moda e a mediana. Aí eu coloquei aqui, ó, algumas notas de Lucas aqui, né? Coloquei as notas deles aqui. Então, o que é a amplitude? É quando você pega a maior nota da série, dos dados, pega a menor e faz uma subtração. No caso aqui era 9,5 e 3,5, fiz a subtração, colocou 6. Agora, detalhe importante. Quanto maior é a amplitude, significa dizer que as notas, no caso aqui do Lucas, elas são diferentes uma da outra, são mais espalhadas. E quanto menor for a amplitude, mais próxima, esse valor vai estar da mediana, da moda e da média. Então, obrigado, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.